Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Amados, hoje nós vamos falar da carta de 2 Pedro, no capítulo 2, a destruição dos falsos profetas. Amados, confesso a vocês que a igreja hoje eles pensam muito no que falar. Hoje em dia você não pode falar uma palavra mais firme que os irmãos hoje estão correndo da igreja. Os irmãos estão aqueles crentes que querem ir na igreja, que é só ir receber a bênção. Só que ô irmão, hoje está uma chave liberada de um carro para o irmão. Ô irmão, hoje está liberada uma chave de uma casa para a irmã. E assim por diante, amados. Então, a palavra do Senhor, a gente tem que aprender a escutar a palavra do Senhor, que o Senhor também está querendo nos dizer. Porque antes da vitória, da bênção, o Senhor também tem que corrigir, ele tem que preparar a bênção. Não chegar na igreja só para receber a bênção, mas também escutar o que o Senhor está falando. Porque o Senhor, ele é bom, ele é fiel. Só que o Senhor também, ele ensina a caminhar com ele. Amém, amados? Então, hoje a igreja, ele não consegue só... a igreja não consegue falar palavras difíceis porque os irmãos estão correndo. Às vezes os irmãos só querem para receber a bênção. Falar uma palavra mais forte, os irmãos estão correndo da igreja. Então, os pastores têm que se vigiar na palavra. Então, deve ser muito difícil para os pastores para poder estar pregando no dia de hoje. Mas também tem o dia que o Senhor pega os irmãos pelos pés. Irmãos, é difícil sair, mas alguma hora sai. Então, o verdadeiro cristão, eles têm que aceitar o que o Senhor está falando. Que nem é o irmão que está falando, é a palavra do Senhor que está falando. A palavra do Senhor tem aquelas palavras firmes, tem aquelas palavras duras. Mas é para matar? Não, é para salvar, para ensinar. Amém, meus amados? Então, nós aqui no 2 Pedro, no capítulo 2, ele fala que a destruição dos falsos mestres. Hoje em dia, no mundo de hoje, tem falsos profetas. Ó, irmão, tem carro, chave liberada, ó, tem casa liberada aqui. Para atrair o público para a igreja. Porque os irmãos estão procurando isso. Revelações, essas coisas assim, amados. Então, nós temos que falar a verdade, o que o Senhor está realmente querendo falar para o irmão. O Senhor quer preparar a bênção, quer, mas também ele precisa ensinar como caminhar nesse mundo. Porque não dá para viver de qualquer jeito. Tem que viver conforme a palavra do Senhor. Amém, amados? Aqui na 2 Pedro, no capítulo 2, a destruição dos falsos mestres. Assim como no passado surgiram falsos profetas, entre o povo da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano, que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movido por sórdida ganância, tais mestres explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo. Pairá sobre eles a sua destruição, já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo, abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé,
proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, e reduzindo a cinzas, tornando-os exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Deus livrou o justo, Ló, que vivia oprimido, com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente que os segue as vontades imorais da carne, e desprezam toda a autoridade constituída, atrevidos, arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quais acusações difamatórias diante do Senhor. Mas essas pessoas, que é semelhança de animais irracionais, vivem apenas por instinto natural, nascidas para serem caçadas e destruídas, serão corrompidas por suas próprias corrupção, recebendo a justiça, retribuição de sua injustiça. Tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência. Em plena luz do dia, são como donás, nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões. Mesmo durante as vossas festas de fraternidade, tendo os olhos cheios de adultérios, nunca param de pecar, ilude os incaustos, e tem o coração habituado à ganância, malditos. Eles se desviarão, abandonando o caminho correto, e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, mas em suas transgressões foi repreendido por um jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Estes homens são como fontes sem água, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas, pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomando-os pelas paixões sensuais da carne, consegue seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que sejam no erro, jazem no erro. Prometem total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção, porquanto toda pessoa se torna serva daqueles por quem é vencido. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado, tornando-se ainda pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas aos santos mandamentos que lhe haviam sido concedidos. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Amém, amados, por essa palavra?
Palavra forte, queridos. Palavra muito forte. Só Deus para ter misericórdia de nós. Por isso que nós precisamos andar firme no caminho do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, porque não é fácil, querido, não é fácil. Confesso aos irmãos que não é fácil, porque o mundo ele é cheio de prazeres, e esperar aquilo que você às vezes não consegue enxergar é difícil. Tem que crer em Deus. Mas como que vai fazer isso, amados? Orando, falando com Deus, buscando. Você vai andar no caminho e você tem que ter uma intimidade com Deus. Você tem que buscar essa intimidade com Deus. E o Senhor, Ele está sempre falando nos nossos corações. Ele deixa, quando a gente está seguindo no caminho do Senhor, Ele toma direção. Ele nos mostra o caminho certo por onde nós devemos seguir. Às vezes nós queremos pecar e o Espírito Santo fala: Estevão, não vai por esse caminho. Segue aqui esse caminho onde eu te falei para você seguir. Aí nosso pensamento vai: não, Estevão, vai para o outro lado. Aqui, ó, aqui é legal, é assim. Só que esse caminho é o prazer da carne. Onde não vai te levar no caminho bom. Então é melhor nós seguir o foco que é o caminho de Deus, o caminho correto. Amém, amados? Às vezes nós vamos passar pelo caminho fácil, o caminho de bênção, o caminho de glória, mas também nós vamos passar pelo caminho de dificuldades, de aprendizado, que não vai ser para te matar, mas para te ensinar, para você se fortalecer, para você continuar no caminho. Você vai ser testado, você vai ser provado. Não é só caminhos de rosas, mas uma coisa eu posso te afirmar, que não é para te matar, mas sim para te salvar. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor, mais uma vez, te agradecer, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, te agradecer, porque todos os dias o Senhor tem nos ensinado como caminhar e andar no teu caminho, Senhor. Eu sei que não é um caminho fácil, mas se nós estiver com Cristo, nossos caminhos serão abençoados. Porque quando tiver uma pedra no nosso caminho, eu sei que o Senhor vai remover. O Senhor vai nos ensinar como passar por esse caminho, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos agradado com a tua palavra, Senhor. Como é bom ouvir e falar da tua palavra, porque com a tua palavra o Senhor nos ensina a cada dia nós viver neste mundo difícil. Mas sei que todo caminho que estiver difícil, eu sei que nós chamar pelo teu nome, eu sei que ali o Senhor estará nos salvando e nos livrando de todo mal. Senhor, que o Senhor continua conosco, nos abençoando, Pai. Que você mostre o caminho que nós devemos andar. Que nós não venhamos se desviar desse caminho, porque eu sei que o caminho que nós estamos andando, que é o caminho do céu, Pai. Porque muitos querem ir para o céu, mas não querem seguir o teu caminho, não querem seguir os teus propósitos. Mas eu sei, Senhor, que cada dia o Senhor vai nos ensinar como andar nos seus caminhos, Pai. Então, que o Senhor comece a mostrar, que o Senhor possa mostrar o caminho da luz, Pai. Para que nós possamos chegar até o céu, para nós termos um encontro com o Senhor. Porque, de qualquer forma, a gente vai ter um encontro contigo, Pai. Ou seja agora, ou seja depois. Ou seja mais cedo ou mais tarde. Mas nós teremos que encontrar com o Senhor. Porque até aqueles que para poder ir para o inferno têm que passar pelo Senhor, porque a chave do inferno está com o Senhor. Então não tem para onde o ser humano correr, Pai. Então, mas o Senhor tem falado do teu amor, o Senhor tem falado da tua palavra, o Senhor tem falado do teu caminho, Pai. Depois não adiantamos nós querer reclamar, Senhor, você não me avisou. Mas o Senhor está sempre nos avisando por qual caminho nós devemos andar. O caminho da perdição parece bom, mas leva para o inferno. Às vezes a palavra do Senhor é difícil, é forte, mas é para o caminho do bem. Assim como o pai repreende o filho: filho, não vai para a balada, filho, fica em casa, porque na balada pode acontecer coisas ruins.
E o pai fala assim, então fica em casa, vai estudar, vai por caminho bom, porque esse caminho bom você vai ter sucesso, mas por esse caminho, se você for por esse caminho, você vai encontrar coisas ruins. Oh, meu Pai, oh, quanta sabedoria que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso, continua sempre conosco, Pai. Eu te agradeço, Senhor. O Senhor sabe que é um prazer estar aqui diante da Tua presença, falando da Tua palavra, escutando Tua palavra, Senhor. Você sabe que, além disso, eu gravo um vídeo, o Senhor está conosco. Eu tenho que, quando eu coloco o vídeo, eu sou surpreendido pela própria palavra que eu estou falando. Porque quando a gente faz um vídeo, a gente consegue nos escutar melhor quando a gente está falando, Pai. Muito obrigado que todos os dias o Senhor tem nos ensinado nós, Pai. Eu te agradeço, continua a estar sempre conosco, nos ensinando, capacitando em nome de Jesus. Que não deixe nós desviar do teu caminho, porque o seu caminho é o melhor caminho que possa existir, é o único caminho, Pai. Obrigado, te agradeço em nome de Jesus por estar conosco sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém, queridos? Fica com Deus.